A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu vou mostrar para vocês aqui, diante de uma palavra de Deus, especificamente o Salmo 1, que todos nós temos uma fonte da qual nós nos alimentamos e na qual nós estamos interligados. Dependendo da qualidade desta fonte, será a qualidade do nosso espírito, será a qualidade da nossa vida emocional e até mesmo física, porque tudo que está no espiritual e emocional reflete no físico. Uma pessoa, por exemplo, que está ligada a uma fonte doentia, se alimentando daquela fonte constantemente, essa pessoa, ela acaba se adoentando no seu espírito e, consequentemente, nas suas emoções, o que faz com que o seu corpo venha adquirir muitas enfermidades também mais cedo ou mais tarde. Então, a fonte da qual nós tiramos o nosso sustento espiritual e emocional é muito importante para a nossa vida. A palavra de Deus mostra isso com clareza aqui no Salmo 1, quando ele fala assim que é bem-aventurado, ele chama de bem-aventurado um homem que não anda pelo caminho da impiedade, pelo caminho do mundo, pelo caminho da carnalidade, mas que tem, ao contrário desses caminhos, prazer na lei do Senhor, satisfação na lei do Senhor. É o que fala aqui o Salmo 1, versículo 2 e 3. Antes tem a sua satisfação, ou prazer em outras traduções bíblicas, na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então a palavra de Deus chama de bem-aventurado o homem que tem prazer, que tem satisfação na lei do Senhor. Porque se o homem tem satisfação naquilo que é do Senhor, se o homem tem satisfação na lei do Senhor e no próprio Senhor, ele vai constantemente recorrer a Deus como fonte de força à sua vida. Agora, se o homem ele tem satisfação, a sua satisfação, o seu prazer nas coisas deste mundo, tem a sua satisfação nas coisas trevosas, tem a sua satisfação no pecado, na tristeza, na amargura, no rancor, no ódio, tantas outras coisas. Se ele se alimenta constantemente desta fonte podre que o mundo tem, o que vai acontecer com o espírito do homem? Vai se enfraquecer tanto quanto a vida das pessoas que se alimentam dessas coisas. Então a Bíblia está falando aqui a respeito de fonte da qual nós tiramos a nossa força. E qual é o resultado do homem que se alimenta da lei do Senhor? Cuja satisfação está na lei do Senhor, cujo prazer está na lei do Senhor. A própria Bíblia Sagrada mostra aqui, no próprio Salmo 1, versículo 3, este homem será como a árvore plantada junto a correntes de águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Deus está mostrando aqui o resultado daquele que está constantemente conectado, unido, em sintonia espiritual com Ele, com Deus. Deus fez uma linguagem aqui, representou numa linguagem figurada, as leis espirituais para que nós venhamos compreender, comparando a nossa vida com a vida de uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, junto às correntes de água. Ora, se aquela árvore está plantada junto a correntes de águas, suas raízes estão constantemente em contato com tais águas. Qual será o resultado então desta árvore? Ela será vigorosa, suas folhas serão sempre verdes, seus frutos serão dados na estação própria, como fala a palavra de Deus, e ela prosperará, ou seja, a sua tendência é sempre crescer e crescer cada vez mais. Não é isso que nós desejamos para a nossa vida? Será que não é este o mesmo resultado que eu e você queremos para a nossa vida? Mas para isso nós temos que ser como uma árvore, diz a palavra de Deus, plantada junto a correntes de águas, que dá o seu fruto na estação própria. O que é fruto? São resultados que nós esperamos na nossa vida, resultados espirituais, emocionais. São os frutos também do Espírito Santo. São os frutos da sabedoria, da inteligência em Deus, da fortaleza em Deus, de um andar firme na presença de Deus. Pois o que um homem fraco espiritualmente, espiritual e emocionalmente poderá fazer diante dos desafios pesados que nós temos que enfrentar nessa vida? Porque muitas pessoas estão tombando a ponto de cometerem suicídio hoje em dia. Não que antes não cometiam suicídio, mas nunca se viu uma onda tão grande de suicídios como nos dias de hoje. Por que isso tem acontecido? Porque as pessoas elas não estão suportando mais o peso das agruras, o peso dos grandes desafios, das tribulações que tais pessoas têm enfrentado na vida. Ninguém é super-homem na obra de Deus.
Ninguém é super-homem. Todos nós precisamos ser fortalecidos constantemente, reabastecidos com o poder de Deus. E Deus mostra que isso é perfeitamente possível, que ninguém precisa ser fraco na vida. Ninguém precisa estar em estado de fraqueza em sua vida. Muito pelo contrário. A palavra de Deus sempre nos traz força, fortaleza emocional e espiritual para a nossa vida, para que nós venhamos superar todos os obstáculos que porventura surgirem à nossa frente. A palavra de Deus é remédio para a nossa alma, para o nosso coração, para a nossa mente, para o nosso corpo até. A palavra de Deus é remédio para tudo na nossa vida. Mas para isso nós temos que tomar esse remédio. Deus está mostrando que somente através de uma comunhão íntima com Ele, assim como a árvore tem contato íntimo com os ribeiros de águas, somente assim nós poderemos ser fortes espiritualmente. Como eu falei e repito, uma pessoa fraca, emocional e espiritualmente falando, não é capaz de vencer os obstáculos que a vida apresenta. Quando uma pessoa tomba diante de uma tribulação, quando uma pessoa tomba diante de um desafio pesado em sua vida, não é que o desafio em si, o problema em si, é que é o problema. O problema é a falta de força na pessoa que está lidando com o problema. O problema não são os problemas que nós enfrentamos. O problema é a falta de capacidade para enfrentar tais problemas, capacidade para superarmos tais problemas. E essas capacidades, elas não virão meramente por uma mudança de pensamento positivo na sua vida. Não, eu vou superar todas as dificuldades, enquanto que teu espírito permanece distante de Deus. É importante nós termos pensamentos positivos. É importante nós termos mudança de mentalidade, sim. Mas nós temos que ter uma fonte que sustente tais pensamentos, sustente a fé viva dentro do nosso coração, que é o contato com Deus. Então, a pessoa ligada em comunhão com Deus será semelhante a esta árvore plantada junto a correntes de águas, dará o seu fruto na estação própria. Quantas pessoas que já eram para estar dando frutos, já era para estar tendo resultados, obtendo resultados satisfatórios na sua vida, seja em que área for, e já está atrasado demais, porque não está dando fruto algum, não está vendo resultado algum na sua vida. Não é horrível quando nós trabalhamos e não obtemos resultado algum dos nossos esforços, do suor do nosso rosto, de todo o trabalho empenhado? Não é triste, não é desanimador, não é frustrante uma coisa dessa? Pois é, a Bíblia Sagrada está mostrando que nós podemos sim gerar frutos, mas a condição é estarmos ligados em Deus, na fonte. A palavra de Deus também fala sobre folhas desta árvore. Folhas, a árvore que está plantada junto a correntes de água, suas folhas não caem. O que representam as folhas aqui? Representam o aspecto exterior da árvore, a aparência da árvore. Como você sabe que uma árvore ela está forte ou fraca? Quando você olha, mesmo que de longe, para suas folhas. O que você entende quando você olha para uma árvore, mesmo que de longe, e vê aquela árvore cujas folhas estão todas amareladas, caindo, galhos retorcidos, secos? Você fala, aquela árvore no mínimo está morrendo. Se é que já não está morta. Se não está morta, está totalmente enfraquecida. Então, folhas aqui representam o nosso vigor emocional e espiritual. Quando uma pessoa não está bem emocional e espiritualmente, ela anda com um semblante abatido, triste, um semblante pessimista, ela anda de cabeça baixa, ela não tem coragem de olhar olho a olho nas pessoas, ela não tem coragem de levantar a cabeça e andar de cabeça erguida na vida. É uma pessoa derrotada dentro do seu próprio coração. Também a palavra de Deus fala que, como resultado de uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, junto às correntes de águas, tudo que fizer prosperará. Uma árvore dessa prosperará. Seus galhos se estenderão cada vez mais longe, cada vez mais frutíferos, com cada vez mais fortaleza. Assim é o homem plantado junto às correntes das águas do Espírito de Deus. Águas aqui é a palavra de Deus. É a comunhão com Deus, é a oração com Deus, é a presença de Deus na vida do homem. Tudo que fizer prosperará. Ou seja, lógico que a prosperidade não virá de bandeja para ninguém. É necessário trabalho. Mas aquele que trabalhar
com esse vigor espiritual e emocional, produzido pela comunhão com Deus, este vencerá os desafios e prosperará. Quem não prospera? Aquele que não tem força para superar desafios, porque em todo o caminho da nossa vida há dificuldades, há desafios a serem superados. Quem não prospera? Aquele que tomba diante de tais desafios, aqueles que são vencidos pelas circunstâncias, pelas críticas dos outros, pelas palavras ácidas dos nossos inimigos. Esses não têm força de superar tais coisas, então eles acabam ficando para trás. Quando na verdade Deus os chamou para a vitória, para seguir em frente, para superar todos os desafios. Prosperar é isso, gente. Prosperar não é só na área financeira, não se refere apenas à condição financeira, está longe de se referir apenas à condição financeira. Prosperar significa você sempre avançar em tudo que você faz e não ficar patinando. E não nadar, como diz o ditado mundano, e morrer na praia. Prosperar é seguir em frente. É você ir obtendo, mesmo que pouco a pouco, resultado benéfico, resultados bons, resultados esperados daquilo que você está fazendo. E vai seguindo em frente. Mas só pode seguir em frente aquele que tem força para seguir em frente. Só tem força para seguir em frente aquele ou aquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher cuja fonte é o próprio Deus, cuja fonte é a palavra de Deus. Que Jesus abençoe grandemente a tua vida.